Minha esposa teve um caso e pediu um casamento aberto para poder continuar a vê-lo. Então, continuei agindo assim por meses, enquanto obtinha provas de que ela negligenciava nossos filhos para pedir o divórcio e a custódia. Olá, pessoal. Estou usando uma conta descartável por razões óbvias. Meu nome não é realmente Mark, mas serve para isso. Tenho 35 anos. Minha esposa, que chamarei de Sarah, tem 33 anos. Estamos casados há 10 anos e juntos há 12. Temos 2 filhos, uma menina, Lily, de 8 anos, e um menino, Tom, de 6. Estou escrevendo isso, creio eu, para tentar impor alguma ordem ao caos que surgiu na minha vida nas últimas 48 horas. Talvez escrever isso para estranhos possa trazer alguma clareza ou, pelo menos, servir de caixa de ressonância. Minha vida profissional, nos últimos 12 anos, tem sido como gerente sênior de projetos em uma grande empresa de construção comercial. Os projetos são complexos, de alto valor e invariavelmente operam com prazos apertados. Isso se traduz em longas horas. Um dia típico é de 10 a 12 horas no local ou escritório, e não é incomum que isso se estenda para 14 ou 15 horas quando estamos trabalhando para concluir uma fase ou lidando com crises inesperadas, o que é frequente nesse tipo de trabalho. Trabalhar nos fins de semana, pelo menos nas manhãs de sábado, costuma ser mais a regra do que a exceção. É uma carreira exigente, sem dúvida, mas que nos permitiu viver confortavelmente, comprar uma bela casa em um bom distrito escolar e dar a Sarah a oportunidade de não ser sobrecarregada financeiramente pela necessidade de trabalhar. Antes de termos filhos, Sarah trabalhava como designer gráfica freelancer. Ela era talentosa e tinha uma clientela modesta. Quando Lily nasceu, tivemos muitas discussões sobre cuidados com as crianças e carreiras. Sarah expressou um forte desejo de ser uma dona de casa, pelo menos durante os primeiros anos dos filhos. Eu apoiei essa escolha. Minha renda era suficiente e nós dois concordamos que ter um dos pais sempre presente era benéfico. Ela parou oficialmente de aceitar novos clientes cerca de 6 meses depois do nascimento de Lily. Desde então, se identifica principalmente como dona de casa, embora ocasionalmente faça pequenos projetos de design para amigos ou grupos comunitários locais, mais como um hobby do que fonte de renda. Acredito que nossa vida familiar inicial foi bastante estável. Eu cuidava da minha exigente agenda de trabalho, e ela cuidava da casa e da vida diária das crianças. Quando estava em casa, tentava estar presente, lidando com a hora do banho, histórias de ninar e atividades de fim de semana, quando o trabalho não interferia. A mudança começou sutilmente há cerca de 8 ou 9 meses. Sarah começou a falar sobre querer mais vida social e se sentir um pouco isolada. Sua amiga Jessica, que ela conhece desde a faculdade, começou a organizar saídas noturnas para meninas. Inicialmente, era uma vez por mês, talvez um jantar ou filme. Eu apoiei totalmente. Achei que era saudável para ela. Eu assumia completamente o cuidado das crianças nessas noites. Com o tempo, a frequência aumentou. Uma vez por mês virou sexta-feira alternada. Então, nos últimos 3 meses, passou a ser quase toda sexta-feira e, às vezes, também aos sábados à tarde ou à noite. A composição do grupo também parecia evoluir. Jéssica foi mencionada menos, e novos nomes que eu não reconhecia começaram a aparecer. Seu comportamento em casa também começou a mudar, embora fosse como uma maré lenta, fácil de passar despercebida no dia a dia. Ela ficou mais entretida com o telefone, muitas vezes sorrindo ou digitando respostas rapidamente. Mas, quando eu perguntava, as respostas eram vagas, apenas uma coisa engraçada de bate-papo em grupo ou planejando o próximo passeio. Ela começou a investir mais na aparência para essas saídas à noite, em roupas novas, gastando mais tempo com cabelo e maquiagem. Mais uma vez, racionalizei isso como se ela estivesse aproveitando sua vida social. O primeiro sinal de alarme concreto, embora pequeno, foi há cerca de 2 meses, quando ela colocou uma nova senha complexa em seu telefone. Nunca tivemos senhas que o outro não soubesse, não por uma política de controle mútuo, mas simplesmente por uma questão de conveniência e abertura. Quando perguntei sobre isso, ela minimizou, dizendo que o software do telefone foi atualizado e a levou a usar uma fechadura mais segura. Parecia um pouco estranho, mas não insisti. Então, cerca de 3 semanas atrás, eu estava conciliando nossa conta conjunta para algumas despesas relacionadas ao trabalho. Notei uma série de cobranças em um bar de coquetéis chamado Crimson Lounge, nome falso, um lugar que eu nunca ouvi mencionar e definitivamente não o tipo de lugar que sua velha amiga Jéssica frequentaria. Houve 4 acusações desse tipo em um período de 6 semanas, sempre numa sexta-feira ou sábado à noite. Ao lado deles, havia recibos da Uber de viagens de ida e volta para um endereço em uma parte moderna, porém remota da cidade, uma área que ela não tinha nenhum outro motivo plausível para visitar, principalmente tarde da noite. Os valores não eram altos, mas o padrão era diferente de seus gastos habituais. Fiz uma anotação mental e uma crescente sensação de desconforto começou a se solidificar. Mas eu estava no meio de um prazo crítico para um projeto, trabalhando quase o tempo todo, e acho que adiei o confronto imediato. A situação culminou há 2 noites. Era uma sexta-feira. Sarah tinha saído para outra noite só de garotas. Ela chegou em casa por volta das 3 da manhã. Eu estava na cama, fingindo dormir, mas estava bem acordado. O estresse no trabalho fazia parte disso, mas o motivo principal era essa ansiedade persistente que vinha crescendo há semanas. Ela estava visivelmente embriagada, cantarolando para si mesma enquanto se preparava para dormir. Ela colocou o telefone no criado mudo, com a tela voltada para cima. Alguns momentos depois, ele vibrou com uma notificação. Olhei de relance. A tela se iluminou e uma prévia da mensagem ficou visível. Era de um contato chamado David H., e o texto visível dizia: "Esta noite foi incrível. Não consigo parar de pensar em você." Eu não gritei. Eu nem levantei a voz.
Fiquei ali deitado por um momento, com as palavras queimando em minha mente. Então, perguntei calmamente. Sarah, quem é David H? Ela pulou fisicamente, assustada. Ela se virou para olhar para mim, e a cor desapareceu instantaneamente do seu rosto. Sua primeira reação foi negação. Ela gaguejou. David. Ah, ele é só um amigo da Stephanie, do grupo. Às vezes, ele se junta a nós. Respondi com a mesma calma. Eu vi a mensagem, Sarah. Esta noite foi incrível. Não consigo parar de pensar em você. Isso não parece um conhecido casual de um passeio em grupo. Foi aí que a fachada se estilhaçou. Ela sentou na beira da cama, virou-se de costas para mim e começou a soluçar. A confissão saiu em pedaços, uma torrente de lágrimas, desculpas e justificativas. Ela estava tendo um caso com esse homem, David, nos últimos 4 meses. Ele era alguém que ela conheceu no Crimson Lounge durante uma de suas saídas à noite, uma noite em que, aparentemente, suas amigas não estavam presentes. Algumas dessas saídas à noite subsequentes foram exclusivamente com ele. Ela falou sobre se sentir sozinha devido às minhas longas horas de trabalho, sobre se sentir invisível e desvalorizada. Disse que David lhe dava atenção, a fazia se sentir viva e vibrante novamente. Ela repetia, sem parar, que era um erro horrível, que me amava, não queria destruir nossa família, nossa vida juntos. Eu ouvi em silêncio a maior parte do tempo. Nossos filhos dormiam pacificamente em seus quartos, completamente alheios a isso. O mundo deles estava se fragmentando. Não a toquei. Disse pouco além de fazer algumas perguntas esclarecedoras sobre o cronograma. Ontem de manhã, depois de uma noite inteira sem dormir, passada em quartos separados, mudei-me para o quarto de hóspedes. Os pedidos de desculpas continuaram. Ela parecia horrível, com os olhos vermelhos e inchados. Ela continuava dizendo que faria qualquer coisa para consertar. E então, em meio a essa suposta contrição, propôs sua solução. Perguntou, com a voz trêmula, mas com um tom de esperança desesperada, se poderíamos considerar um casamento aberto. Argumentou que seus sentimentos por David eram reais e significativos, mas que também me amava e queria manter nossa família intacta. Um casamento aberto, sugeriu ela, permitiria que ela continuasse seu relacionamento com David honestamente, e eu estaria livre para buscar outras conexões também, se desejasse. Ela enquadrou isso como uma maneira progressiva e madura de lidar com uma situação emocional complexa, um caminho para evitar o caminho destrutivo do divórcio. Fiquei sem palavras. Parecia que ela estava pedindo minha permissão para continuar seu caso, para formalizá-lo, para, de alguma forma, absorver esse outro homem na trama das nossas vidas. Eu disse a ela que precisava de um tempo. Não podia lhe dar uma resposta. Então, aqui estou eu agora, no meu pequeno escritório em casa. A porta se fechou. Lily e Tom estão assistindo aos desenhos animados das manhãs de sábado, lá embaixo. Sarah está se movendo pela cozinha, sua presença um peso constante e pesado. Ela está tentando agir normalmente para as crianças, mas é uma fachada muito tênue. Minha mente está a mil. Quais são as implicações? Como posso começar a lidar com isso? Minha reação visceral imediata à ideia do casamento aberto é de repulsa, mas também estou tentando pensar estrategicamente. E se dizer não abertamente a levar à saída imediata? E as crianças? Minha prioridade tem que ser a estabilidade e o bem-estar delas. Trabalho em horários extenuantes. Como eu me viraria como pai solteiro? O pensamento é avassalador. Alguém já se deparou com tal cenário? Um caso seguido não apenas por uma confissão, mas por um pedido para integrar o parceiro do caso à estrutura do casamento. Quais são os primeiros passos que devo tomar? Atualização 1. Já se passaram 3 semanas desde que compartilhei minha situação inicial aqui. A enxurrada de comentários, conselhos e mensagens privadas foi avassaladora, e quero expressar minha sincera gratidão. Ler tantas perspectivas diferentes, algumas duras, algumas empáticas, algumas brutalmente práticas, me ajudou a atravessar a névoa inicial de choque e dor. Isso me fez perceber que, embora minhas circunstâncias específicas parecessem únicas e isoladas, os temas subjacentes de traição e escolhas difíceis são, infelizmente, comuns. Várias perguntas recorrentes e pontos a serem esclarecidos surgiram, então vou abordá-los primeiro. Muitos perguntaram se havia sinais anteriores de infelicidade por parte de Sarah ou se já tínhamos considerado terapia antes disso. Olhando para trás, seu desejo crescente por noites de meninas e alguns comentários gerais sobre se sentir presa na rotina podem ser interpretados como sinais. No entanto, ela nunca me comunicou profunda insatisfação ou solidão diretamente, de uma forma que sugerisse que nosso casamento estava em sérios apuros. Sempre que eu perguntava se estava tudo bem ou se ela queria conversar, ela geralmente dizia que estava apenas cansada ou estressada por causa das crianças. Não tínhamos considerado terapia. Eu acreditava genuinamente, talvez ingenuamente, que tínhamos um casamento fundamentalmente forte, embora às vezes estressado. O pedido de desculpas, como mencionei, foi repleto de lágrimas e autodepreciação. Mas sua proximidade com o pedido de casamento aberto, retrospectivamente, manchou sua sinceridade para mim. Começou a parecer menos um verdadeiro remorso pela traição e mais um arrependimento por ter sido pega, seguido de uma rápida mudança para o resultado desejado, manter-se como uma parceira justa, sem perder a estabilidade do casamento e da família. Ela descreveu seus sentimentos por David como algo que a pegou de surpresa e disse que estava terrivelmente em conflito, acreditando que um acordo aberto era o único caminho que não envolveria destruir a vida de todos. O conselho mais consistente, e o que mais ressoou com minha necessidade de ação concreta, foi consultar um advogado. Marquei uma consulta dentro de 2 dias após minha publicação original. Encontrei um advogado de direito de família respeitável por meio de uma indicação da Ordem dos Advogados.
Aquela consulta de 1 hora foi possivelmente a hora mais esclarecedora e fortalecedora que tive em meses. A advogada foi direta, profissional, e explicou o cenário jurídico do divórcio, guarda e acordos financeiros em nosso estado. Ela me aconselhou, independentemente de qualquer reconciliação, a começar a documentar meticulosamente tudo: o comportamento de Sarah, meu envolvimento com as crianças, despesas financeiras e qualquer comunicação sobre o caso dela ou o pedido de casamento aberto. Ela explicou que tal documentação poderia ser vital para proteger meus interesses, e crucialmente, os das crianças, caso o divórcio se tornasse o caminho a seguir. Ela também discutiu as potenciais implicações de um acordo de casamento aberto nos processos de divórcio, observando que isso poderia complicar as coisas, mas que evidências de infidelidade preexistente e conduta atual ainda seriam altamente relevantes. Depois daquela reunião, e depois de dias relendo comentários aqui e refletindo sobre os destroços do meu casamento, cheguei a uma decisão difícil. A ideia de um casamento aberto, particularmente um iniciado por infidelidade tão claramente favorável a Sarah, era algo que eu não podia aceitar genuinamente. No entanto, um confronto agressivo imediato ou uma rejeição total de sua proposta também me pareciam arriscados. Eu temia que qualquer confronto direto pudesse levá-la a se fechar ou, pior, tomar uma decisão precipitada que prejudicasse as crianças antes que eu estivesse minimamente preparado. Então, tracei um plano, uma estratégia que meu advogado considerou razoável, embora emocionalmente desgastante. Uma abordagem de curto prazo. Primeiro, informei Sarah que estava disposto a considerar sua proposta de casamento aberto. Escolhi minhas palavras com cuidado. Não disse que concordava. Disse que era uma ideia radical, que eu ainda estava processando a traição, e que, se fossemos sequer cogitar esse caminho, isso exigiria esforço imenso, orientação profissional e absoluta transparência da parte dela. Deixei claro que eu precisava de tempo, para pensar, pesquisar e entender se eu conseguiria sequer conceber tal conceito. Coloquei como pré-requisito que ela me contasse tudo, sobre David, sobre o relacionamento dos dois, sobre suas expectativas. Também sugeri terapia de casal como condição básica, já prevendo que isso serviria mais como tática de adiamento do que como solução real. Meu objetivo com isso não era salvar o casamento, mas ganhar tempo. Tempo para que ela não escalasse ou escondesse ainda mais as coisas. Tempo para que eu me preparasse. Segundo, seguindo a recomendação firme do meu advogado, contratei uma empresa de investigação particular, licenciada e respeitável. Foi um passo significativo e nada fácil de tomar, mas entendi sua necessidade. A tarefa deles era simples e difícil ao mesmo tempo: documentar discretamente as atividades de Sarah, os encontros com David, os horários em que saía de casa, especialmente quando deveria estar com as crianças, e qualquer comportamento que pudesse ser interpretado como negligente ou como uso indevido de recursos conjugais. Eles começaram há cerca de 2 semanas. O custo é alto, mas vejo como investimento, para garantir um resultado justo para mim e, principalmente, para os meus filhos. Terceiro, tornei-me meticuloso com a documentação. Criei um diário digital seguro, protegido por senha e com backup. Nele, registro entradas diárias, os movimentos de Sarah, suas justificativas, seu envolvimento com os filhos, seu humor, qualquer conversa relevante, sempre parafraseada com precisão, além de mensagens de texto ou e-mails relacionados ao caso ou a David. Também registro tudo o que faço pelas crianças. Ao mesmo tempo, fiz mudanças profundas e visíveis na minha rotina para assumir, de fato, o papel de cuidador principal. Essa parte foi a mais desafiadora, logisticamente. Tive conversas francas com meu supervisor e com o RH, explicando que estava lidando com um problema familiar grave que exigiria horários mais previsíveis e menos viagens. Não entrei em detalhes, mas deixei claro que precisava ser o pilar estável para meus filhos. Para minha surpresa, foram compreensivos e me deram a flexibilidade que eu precisava. Agora, sou eu quem cuida de toda a rotina matinal de Lily e Tom: café da manhã, roupas, escola. Sou eu quem os busca depois das aulas ou das atividades. Vou a todas as reuniões escolares, levo a consultas médicas, preparo o jantar, ajudo nas tarefas e acompanho o ritual da hora de dormir. Essa mudança não é apenas tática, é real. Meus filhos são minha prioridade absoluta. Eles precisam de consistência, de presença. E de uma figura estável neste momento de caos. Quarto, também seguindo a orientação do advogado, tomei medidas para compreender e proteger nossa situação financeira. Reuni cópias de extratos bancários, registros de investimentos, faturas de cartão de crédito, declarações de imposto de renda e documentos de propriedades. Nos últimos 5 anos, tudo. Consultei um consultor financeiro independente para entender minha situação pessoal e planejar possíveis cenários. Também abri uma conta bancária separada para depositar meu salário. Continuo contribuindo com as despesas da casa pela conta conjunta, mas monitoro tudo de perto, especialmente saques incomuns por parte de Sarah. Quando comuniquei a ela que estava considerando sua proposta, a reação foi de alívio. Era como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. Desde então, passou a falar abertamente sobre David, como se eu tivesse aceitado. David e eu estamos pensando em experimentar aquele restaurante novo na sexta, ou o David teve um dia estressante no trabalho. Ouvir o nome dele pronunciado tão casualmente em nossa casa é um lembrete constante, chocante. Preciso de muito autocontrole para manter o rosto neutro. Apesar da aparente sinceridade, ela não tomou nenhuma medida real para cumprir com a transparência ou reconstruir a confiança, como eu havia exigido. Sua ideia de transparência é simplesmente me informar sobre seus planos com David, quase como se esperasse minha aprovação. Enquanto isso, os investigadores já me enviaram alguns relatórios. São discretos e profissionais. Confirmaram encontros frequentes entre Sarah e David, durante o dia, enquanto ela dizia estar resolvendo coisas de casa. Há fotos dos dois em restaurantes, parques entrando e saindo de um prédio que, segundo eles, é a residência dele.
Mais preocupante, documentaram 2 ocasiões na semana passada em que Sarah contratou uma babá de última hora, uma para buscar Tom no treino de futebol, e outra numa noite em que ela disse que sairia para resolver algo, mas foi vista com David. Tudo está sendo registrado. Meu envolvimento crescente com Lily e Tom tem sido o único desenvolvimento positivo em meio a esse caos. Eles responderam bem à rotina, à presença constante. Lily, que é esperta e perceptiva, já comentou algumas vezes: a mamãe sai muito agora, e você que busca a gente sempre, papai. Eu gosto disso. Sempre respondo de forma vaga, mas tranquilizadora. Nunca falo mal da mãe. A verdade é que é exaustivo. Vivo essencialmente como uma mãe solteira em tempo integral, conciliando um trabalho de alta pressão com o peso emocional esmagador dessa existência dupla e precária. Dormir se tornou um luxo. A atmosfera em casa é estranhamente surreal. Somos colegas de quarto, dividimos o mesmo espaço, os filhos e uma história em comum. Sarah, curiosamente, parece aliviada. Animada, até. Como se a revelação do seu segredo a tivesse libertado, como se ela agora visse um caminho viável para alcançar o que deseja. Fala sobre coisas triviais, as compras, os avisos da escola, o jantar de sexta. Evita qualquer conversa significativa sobre o nosso casamento, o passado ou o futuro. Em vez disso, lança comentários otimistas sobre como casais modernos fazem arranjos alternativos funcionarem. Meu advogado está satisfeito com o rumo das coisas e com a qualidade das evidências reunidas. Ele reiterou que estabelecer um padrão contínuo de que sou o cuidador principal, aliado à documentação do caso extraconjugal de Sarah e de qualquer negligência parental ou conduta financeira imprópria, fortaleceria imensamente minha posição, caso precisássemos seguir com um divórcio litigioso, especialmente no que diz respeito à guarda dos filhos e pensão alimentícia. Por quanto tempo conseguirei sustentar esse equilíbrio precário? Não sei. Cada dia é uma atuação. Mas, por enquanto, essa é a estratégia. O objetivo é claro: proteger meus filhos, garantir seu futuro e, se nosso casamento tiver que acabar, que acabe de forma justa, refletindo a realidade das escolhas de Sarah, e não uma versão romantizada de um casamento aberto, construído à custa do meu silêncio e sofrimento. Agradeço, mais uma vez, pelo espaço para desabafar. Prevejo um caminho longo e difícil, mas atualizarei quando houver desenvolvimentos significativos. Atualização 2, final. Já se passaram 14 meses desde minha publicação original, o que parece, ao mesmo tempo, uma vida inteira em um piscar de olhos. Cerca de 13 meses se passaram desde a última atualização. A jornada desde então foi repleta de obstáculos, mas chegou a um fim legal, e acredito ser apropriado compartilhar os desfechos, tanto como forma de encerramento pessoal quanto em respeito àqueles que acompanharam e se importaram com minha história. Os 3 meses que se seguiram à minha última atualização foram, sem dúvida, os mais difíceis de toda essa aprovação. Continuei a encenação de considerar a proposta de casamento aberto de Sarah, mesmo enquanto ainda morávamos sob o mesmo teto. O trabalho do investigador particular prosseguiu, construindo um portfólio abrangente das atividades de Sarah. Seu envolvimento com David não apenas continuou, como se intensificou. Ela se tornará mais ousada. Ficava fora até tarde durante a semana, alegando compromissos sociais ou projetos freelancers, que, como os relatórios mostraram, eram encontros com David. Finais de semana no apartamento dele foram documentados. Houve até uma viagem de retiro de bem-estar de 2 dias que ela disse estar fazendo com uma amiga, mas que, na verdade, foi com David, para uma cidade turística próxima. Durante esse período, minha atuação como mãe presente funcional de Lily e Tom se intensificou. Eu cuidava de absolutamente tudo: rotinas escolares, refeições, deveres de casa, consultas médicas, brincadeiras, apoio emocional. Sarah, por outro lado, parecia cada vez mais distante. Interagia com eles como se estivesse apenas cumprindo uma obrigação. Estava frequentemente distraída com o celular ou ausente. Lembro especialmente do dia em que Lily protagonizou a peça da escola, algo que estava marcado em nosso calendário havia meses. 2 dias antes do evento, Sarah anunciou que teria um compromisso de trabalho inadiável. A investigação confirmou depois: ela saiu para jantar com David naquela noite. Registrei sua ausência, assim como o olhar silencioso de decepção de Lily. Esse foi apenas um entre muitos episódios similares. Cada um deles era, além de doloroso, mais uma prova de seu afastamento emocional e físico da família. O impacto psicológico sobre mim foi enorme. Manter uma postura serena com as crianças e uma expressão neutra diante de Sarah, enquanto internamente eu lidava com a dor, a raiva e os relatórios diários, exigia um esforço quase sobre-humano. Dormir era raro. O estresse era constante. A decisão de pedir o divórcio foi tomada cerca de 5 meses depois, em consulta com meu advogado. Tínhamos em mãos um dossiê sólido, cronogramas detalhados, fotos e vídeos do investigador, registros de gastos com David, incluindo saques em dinheiro e cobranças por presentes e refeições, e minhas próprias anotações minuciosas sobre seu distanciamento parental versus meu envolvimento total. Meu advogado estava confiante: não apenas tínhamos base para um divórcio por adultério, como também para garantir a guarda primária dos filhos e contestar qualquer pensão alimentícia relevante, dadas as circunstâncias e a conduta de Sarah. A execução do plano foi precisa. Consegui alugar uma casa no mesmo distrito escolar para não desestabilizar Lily e Tom. No dia em que protocolei o pedido, enquanto Sarah alegava estar em um workshop de yoga, que o investigador confirmou ser uma tarde na casa de David, mudei com as crianças e os pertences essenciais para a nova residência. Sarah recebeu os papéis do divórcio e a solicitação de guarda temporária naquela mesma noite, ao voltar para uma casa quase vazia.
Sua reação, conforme me foi relatado posteriormente, adotei uma política rigorosa de não contato direto, mantendo toda a comunicação por advogados ou via aplicativo judicial de coparentalidade, foi de choque absoluto, seguido por raiva e acusações de traição. Ela realmente acreditava que eu estava aceitando, pouco a pouco, sua ideia de um casamento aberto. Descobrir que tudo foi parte de uma estratégia cuidadosa para reunir provas foi, segundo consta, devastador para sua narrativa. O processo de divórcio foi contestado, como esperado. Sara, por meio de seu advogado, buscou guarda física e legal compartilhada, pensão alimentícia e uma parcela maior dos bens, alegando seus anos como dona de casa. Sua defesa tentou invalidar as provas do investigador por violação de privacidade e me pintou como vingativo. Tivemos várias audiências. Mas o peso das provas falou mais alto. O depoimento do investigador, amparado por relatórios detalhados e evidências visuais, foi irrefutável. Meus registros diários, cruzados com dados de frequência escolar, confirmações de consultas médicas e recibos de despesas das crianças, compuseram um retrato claro: eu era o cuidador principal, constante e comprometido. Demonstramos não apenas a existência do caso extraconjugal, mas também um padrão contínuo de Sara priorizando sua relação com David em detrimento das necessidades e do bem-estar de Lily e Tom. As evidências de que ela utilizava fundos conjugais com David, embora não exorbitantes, reforçaram ainda mais nossa narrativa. Houve momentos tensos, especialmente durante os interrogatórios, mas os fatos eram sólidos. As tentativas de Sara de justificar suas ausências ou reconfigurar seu relacionamento com David como algo consensual não se sustentavam frente à realidade minuciosamente documentada. Tentamos a mediação. Durou pouco. Sara se recusou a abrir mão de boa parte de suas exigências iniciais. Com isso, o processo avançou para julgamento. A decisão final do juiz, proferida há cerca de 2 a 3 meses, foi abrangente e direta. Primeiro, obtive a guarda legal exclusiva, ou seja, o poder de decisão final, e a guarda física primária de Lily e Tom. No resumo da sentença, o juiz destacou de forma explícita as evidências que demonstravam minha atuação como cuidador principal, estável e presente por um longo período. Contrastou isso com a conduta de Sara, marcada por más escolhas, ausência e priorização de interesses pessoais em detrimento das necessidades essenciais dos filhos. Segundo, Sara recebeu um regime de visitas ampliado, mas com limitações iniciais. Fins de semana alternados, de sexta à noite a domingo à noite, e uma visita noturna semanal de 4 horas. Contudo, durante os primeiros 3 meses, essas visitas foram supervisionadas profissionalmente, às custas dela mesma, decisão baseada na preocupação expressa pelo juiz sobre seu afastamento recente e a necessidade de garantir um ambiente verdadeiramente centrado nas crianças. Após o período de supervisão e conformidade, a obrigatoriedade foi suspensa. Todas as trocas das crianças passaram a ocorrer em local público neutro ou com intermediação de terceiros previamente acordados, para evitar qualquer contato direto entre nós. Terceiro, Sara solicitou pensão alimentícia equivalente a 40% da minha renda líquida por 10 anos, alegando sua longa ausência do mercado de trabalho dedicada à criação dos filhos. Meu advogado contestou, apresentando evidências de sua formação e experiência em design gráfico, sua idade relativamente jovem, sua empregabilidade e o fato de que, quando voltou a trabalhar como freelancer, rapidamente passou a negligenciar tanto o lar quanto os filhos. Mais relevante ainda, sua conduta pessoal. O juiz concedeu apenas uma pensão alimentícia transitória de 18 meses, em valor bastante inferior ao solicitado, cerca de 15% do que ela havia pedido. Ele afirmou que, embora o tempo como dona de casa fosse um fator a ser considerado, sua renúncia voluntária às responsabilidades parentais e a natureza do rompimento conjugal, incluindo as impropriedades financeiras relacionadas ao caso, afetavam diretamente sua elegibilidade. Em essência, concluiu que ela enfraqueceu sua própria reivindicação por meio de suas ações. Quarto, os bens conjugais foram divididos em linhas gerais conforme as diretrizes estaduais, mas com um ajuste em meu favor, considerando os valores gastos por Sara em seu relacionamento com David, viagens, jantares caros, presentes. Não era uma quantia gigantesca, mas o juiz reconheceu formalmente o impacto financeiro do adultério. A casa conjugal foi colocada à venda, e o patrimônio foi dividido após os ajustes. Usei minha parte como entrada para a nova casa, onde reconstruímos nosso lar e estabelecemos uma base financeira sólida para o futuro. Pelo que sei, através do aplicativo de coparentalidade, usado exclusivamente para logística, e de algumas pessoas neutras em comum, Sara mudou-se para o apartamento de David pouco depois da conclusão do divórcio, quando teve de desocupar a antiga casa. Sua realidade financeira, segundo consta, está muito distante daquela a que estava habituada. A pensão transitória é modesta, e a renda combinada de David com seus trabalhos freelancers esporádicos parece insuficiente para sustentar qualquer estilo de vida parecido com o anterior. O romance, antes excitante, parece agora confrontado pelas pressões da convivência, das limitações financeiras e das consequências emocionais das escolhas que ela fez, especialmente no que diz respeito aos filhos. Suas visitas a Lily e Tom seguem o cronograma judicial. As trocas, que agora delego a minha irmã ou a uma amiga próxima, são descritas como civilizadas, porém tensas. As crianças são respeitosas, mas é evidente que seu vínculo principal, seu senso de segurança e estabilidade, está comigo. Hoje, Lily, Tom e eu vivemos dentro de um novo normal, menor em espaço, mas imensamente maior em paz. Nossa casa, apesar de mais modesta, é repleta de afeto, rotina e segurança. Profissionalmente, consegui renegociar meu cargo para reduzir significativamente as viagens e ter horários mais flexíveis. Isso implicou uma leve redução no salário e talvez um crescimento mais lento na carreira, mas foi uma troca que faria 1000 vezes. Estar presente, de verdade, vale mais do que qualquer promoção. As crianças estão florescendo.
Vão bem na escola, têm bons amigos, embora o divórcio tenha sido uma experiência inegavelmente difícil, demonstraram uma resiliência impressionante. Nosso elo se fortaleceu. Somos um time. Somos uma família. Agradeço profundamente a esta comunidade, pelo espaço, pelas palavras, pelo apoio silencioso. Este será meu último post sobre este capítulo da minha vida. Meu foco agora está inteiramente no futuro. Em criar meus filhos. Em construir, com eles, uma nova vida. Curtiu a história? Então segue para mais histórias insanas do Reddit.